Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à nossa aula de número 16. Objeto de conhecimento, noções de direitos humanos e cidadania, processos de disputas sociais e políticas entre diferentes grupos, bem como o reconhecimento e o respeito às diferenças linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais e gênero, tendo a compreensão que essas relações são historicamente construídas, problematização e desnaturalização das formas de desigualdade, preconceito, discriminação e intolerância no âmbito local, nacional e global. Detalhamento: Declaração Universal dos Direitos Humanos. E agora você se organiza aí, separa suas canetinhas coloridas, né? Tome nota dos pontos importantes. Vamos à aula. Queridos alunos, antes de fato falarmos a respeito desse documento tão importante que é a Declaração, Universal dos Direitos Humanos, nós precisamos, olhar um pouco mais para o passado, para outros dois documentos que são muito importantes dentro da história mundial. O primeiro, a Declaração da Independência Americana, ali, meados do século XVIII, em 1776. Esse documento vai ser o documento que vai desatrelar o território americano de sua metrópole, que até então era a Inglaterra. Então, dentro desse documento, você tem figuras como a de Thomas Jefferson, que vão redigir essa documentação, onde vai trazer ideais ligados aos ideais iluministas. Então, você tem dentro dessa declaração, já aí expressões como liberdade individual, direitos civis. Então, esse documento é um documento muito importante. Assim como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um pouco tempo depois, mas agora lá na França. Essa vai ser uma documentação primordial para compreendermos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pois, dentro da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá na França, esse vai ser um documento que vai nascer no berço da Revolução Francesa. Então, esse documento, ele vai esmiuçar ainda mais as questões dos direitos civis, da liberdade de expressão, das questões dos direitos e deveres dos cidadãos, assim como o acesso à educação pública. Então, esse vai ser um documento, muito importante e que, vez ou outra, ele aparece aí nos exames, seja de vestibulares ou exames, de concursos públicos. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai ser construída na França, é um documento muito importante e que também vai servir de base para compreendermos, e solidificarmos as questões relacionadas aos direitos coletivos e aos direitos individuais. Assim, trazendo essa compreensão que o viver em sociedade, na contemporaneidade, ele precisa ser entendido, de uma maneira a zelar pelo bem comum, assim como garantir, direitos fundamentais. Vamos seguindo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é um documento fundamental, aprovado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, mas já lá nos anos de 1948, então meados do século XX, com o objetivo de estabelecer direitos básicos e as liberdades de todos os seres humanos sem distinção. Então,
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que já é um documento redigido em 1948, para você, né, querido aluno que está aí conectado, já vai fazer a conexão com o fim da Segunda Guerra Mundial, que se deu ali por volta de 1945. Então, se 3 anos depois nasce esse documento, não é à toa. Afinal de contas, né, no período da Segunda Guerra Mundial, você teve a infração, né, você teve atos violentos contra, né, povos, principalmente o povo judeu, né, que foi aí quase que levado a extermínio por conta, né, das políticas nazistas. Então, dentro desse processo, da crueldade que foi implementada a povos direcionados, e não somente a povos direcionados, mas no mundo como um todo, dentro dessas atrocidades que foram cometidas na Segunda Guerra Mundial, né? Em 1948 nasce essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, a fim de quê? De garantir, de tentar garantir, né, essa determinação, autodeterminação dos povos, as liberdades, né, a garantir o respeito mútuo, como nós podemos ver no nosso próximo texto. Olha só, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela visa determinar e assegurar direitos, liberdades, né, de todos os seres humanos, independente de sua origem, renda, religião, etnia, gênero ou orientação sexual. Então, dentro dessa documentação, né, você tem aí artigos que visam a garantia desse respeito mútuo no mundo, e não somente entre as nações, mas, como podemos perceber, né, a sexualidade, a renda, a origem. Então, dentro desse processo, né, que a história do mundo veio caminhando, né, você percebe que, em pontos específicos, faz-se necessário a criação de regras, e regras que valem ao mundo inteiro. Então, a Declaração Universal, né, ela nasce com esse propósito de tentar garantir, né, direitos básicos a todo e qualquer cidadão. Seguimos. Elaborada no pós-Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela surgiu da necessidade de evitar a repetição de atrocidades e de crimes contra a humanidade. A Comissão de Direitos Humanos da ONU, liderada por Eleanor Roosevelt, foi responsável pela sua criação. Então, a ONU, né, a ONU como organização, né, das Nações Unidas, ela, de um modo geral, já nasce com esse propósito de tentar conter esses conflitos, né, que venham a ferir a dignidade humana. Então, entenda, não estamos falando de povos específicos, né? Não estamos falando de continentes específicos, estamos falando da raça humana. Então, diante das atrocidades que foram cometidas, principalmente na Segunda Guerra Mundial, fez-se necessário a criação dessa declaração, como podemos analisar na nossa próxima cartela, em que nós percebemos, né, a Eleanor Roosevelt, né, segurando aí a representação daquilo que seria essa declaração. Então, essa é uma imagem muito importante para compreendermos o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Esse mundo, né, que é um mundo global, que é um mundo interconectado, faz-se necessário, né, de regras que sejam universais. Então, é dentro desse propósito, principalmente de evitar as atrocidades que foram cometidas em guerras passadas, que nasce essa Declaração Universal. Tanto, né, que na contemporaneidade nós temos conflitos que são
duradouros e que trazem à tona justamente esse debate da Declaração Universal, como, por exemplo, o conflito que acontece na região da faixa de Gaza. Então, dentro do processo de análise desse conflito, por volta, né, você vai perceber que as pessoas trazem, né, para o debate a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, tenha muito cuidado ao fazer as análises, pois, por muitas das vezes, a análise que foi feita em cima dos direitos humanos foi uma análise errônea. Então, quando o professor fala uma análise errônea, é que como se os direitos humanos só servissem para, né, uma classe de pessoas que cometem crimes. Não. Os direitos humanos, eles nascem para evitar aquilo que já foi feito no passado. Então, olha só, o artigo 1, né, ele é muito claro. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Ponto. Somente, né, essa construção, você já percebe o quê? A tentativa de evitar, né, aquilo que foi um problema mundial por séculos, a escravidão. Então, todo ser humano nasce livre. Ele não é preso a nada. É um ser humano livre, com dignidade e direitos. Seguindo, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então, você percebe que o artigo 1, ele é uma construção, mas é uma construção pautada na história. É uma construção pautada em eventos históricos que cometeram atrocidades. Para com quem? Humanos com humanos. Então você percebe o quão é importante esse debate, o quão é importante você estar atento a essa discussão, né? Tanto da construção da Declaração dos Direitos Humanos, né, universal, quanto as suas ramificações. Vamos lá a alguns pontos chaves, né, dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós temos aqui um desses pontos-chave, a diversidade cultural como patrimônio. A diversidade cultural, ela é um tesouro vivo e renovável da humanidade e que deve ser preservado e promovido. Então, dentro desse processo, né, da construção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, você percebe alguns pontos importantes. Dentre esses pontos, nós temos a preservação da diversidade cultural. Então, respeitar essa relação entre culturas diferentes é um ponto muito importante, pois dentro da história mundial, né, dentro da história do mundo, você já teve guerras que foram justificadas por conta, né, da diferença cultural. Então, respeitar a cultura diferente, né, entender que a cultura ela é diversa e que é um tesouro da humanidade, é algo muito rico, né? Você compreender que existe um outro ser humano que é, né, igual a você, mas que vive de um modo diferente e que ele apresenta a sua relação, principalmente com a natureza, de um modo completamente diferente ao seu. E é aí que mora a riqueza do mundo, a diversidade do mundo está dentro, né, desse respeito e que deve ser preservado. Outro ponto muito importante são os direitos humanos como uma garantia. Então, a proteção e promoção da diversidade cultural são possíveis
se os direitos humanos, né, e as liberdades fundamentais forem garantidas, incluindo a liberdade de expressão, informação e comunicação. E aqui nós temos um ponto muito importante, pois a garantia, principalmente da liberdade de expressão, ela não lhe dá o direito de falar simplesmente qualquer coisa. Pois, dentro do processo de expressar-se, você pode ferir o próximo. Então, existe uma linha muito tênue. E vivemos atualmente, né, no mundo contemporâneo, um mundo de redes sociais, né, um mundo conectado, onde você pode simplesmente escrever, né, através do seu smartphone, uma opinião sua a respeito de um povo ou a respeito de um hábito, né, que pode ferir o outro. Então, a partir do momento em que você está ferindo o outro, ferindo a cultura, a sua etnia, a sua origem, a sua renda até mesmo, a sua sexualidade, você já não está mais exercendo a sua liberdade de expressão. Você está cometendo crimes. Então, nos dias atuais, essa é uma discussão muito importante, né? E que os direitos humanos garantem. Então, entender, compreender que a liberdade de expressão não é uma carta branca para você ferir o próximo, é estar conectado com os direitos humanos e a garantia que vivemos em um mundo diverso com pessoas diferentes e que pensam de maneiras diferentes, mas que existe, né, uma fraternidade. Você tem que respeitar o próximo. Além do diálogo intercultural. Então, temos um desses pontos chaves vistos pela Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos, é o quê? O diálogo intercultural. Então, a diversidade cultural, ela deve ser encorajada. Ela encoraja esse diálogo entre culturas e promove o respeito mútuo e a compreensão. Então, esse é um verbo muito importante, o diálogo. Por muitas das vezes, vivemos em nichos, né, fechados. O que seria esse nicho? Um grupo muito fechado, onde pessoas se apoiam e não dialogam com o diferente. E, mais uma vez, trazendo para a atualidade, as redes sociais, elas cada vez mais, né, caminham para essa divisão entre as pessoas, onde ela agrupa pessoas que dialogam apenas com a mesma opinião. E isso é um fato histórico que vivemos nos dias atuais e que gera muita preocupação, pois, né, esse diálogo intercultural ele está se perdendo, promovendo cada vez mais os conflitos entre as pessoas, né, que pensam de maneira diferente. Então, percebe-se que esse diálogo entre culturas diferentes, ele, né, precisa ser encorajado. Então, desde lá, né, de 1948, já havia essa preocupação em que o diálogo entre culturas diferentes ele deve existir para que, né, cada vez mais se construa o respeito. Outro ponto-chave importante é a cultura e desenvolvimento, tá? A cultura, ela é um elemento estratégico para o desenvolvimento sustentável, né? Contribuindo para essa coesão social e a melhoria da condição humana. Então, essa relação entre o desenvolvimento sustentável e as suas relações culturais, né, é um ponto-chave que já é previsto, foi previsto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e que nos dias atuais nós percebemos cada vez mais essa importância entre o diálogo, entre um ponto fundamental, né, que é a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável. Então, esse diálogo entre a cultura e o desenvolvimento
ele já é um ponto muito sério, né, que já se tornou pauta de diversas reuniões entre os países do mundo, né, diversos acordos que já foram feitos, mas que, de um modo geral, nós percebemos as mudanças cada vez mais latentes no mundo, principalmente no âmbito ambiental. Então, esse equilíbrio entre o desenvolvimento, né, e o respeito à cultura, ele também é um elemento estratégico, né, um ponto-chave que é destrinchado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá bom? E agora, nesse momento, eu convido o professor Josino a dialogar com a nossa aula. A diversidade cultural é um fenômeno complexo e inerente à sociedade humana. Em sua essência, ela se manifesta na multiplicidade de identidades, costumes, crenças, línguas e valores que coexistem em diferentes grupos sociais, tanto em âmbito nacional quanto global. Reconhecer essa diversidade é o primeiro passo para compreender que não existe uma única forma de viver, de pensar ou de se expressar. Vejam, a globalização, ao intensificar as interações entre os povos e nações, torna o respeito à diversidade ainda mais crucial. O encontro com o outro, com o diferente, pode ser uma fonte de enriquecimento, mas também de tensão e conflito. É nesse contexto que o respeito se apresenta como um pilar fundamental. Respeitar o próximo significa valorizar suas particularidades e reconhecer a legitimidade de suas manifestações culturais, mesmo que elas sejam distintas das suas. No Brasil, um país de dimensões continentais, a diversidade cultural é uma marca profunda. Nós temos então aí raízes indígenas, africanas e europeias, somadas às contribuições de imigrantes de diversas partes do mundo, que formam um mosaico de identidades. Respeitar essa diversidade em nosso próprio território implica em reconhecer a importância das culturas quilombolas, das tradições nordestinas, da musicalidade do Sul e de tantas outras manifestações regionais que compõem a riqueza da nossa nação. O respeito não é apenas uma atitude passiva de tolerância, é uma ação ativa de valorização e de busca por um diálogo construtivo. A ética do respeito nos leva a combater preconceitos e estereótipos, que são frequentemente baseados na ignorância ou na visão de que a nossa própria cultura é superior. Ao invés de julgar, somos convidados a aprender, a questionar nossas próprias certezas e a nos abrir para novas perspectivas. Em síntese, podemos afirmar que o respeito à diversidade cultural é um imperativo ético e um pré-requisito para a construção de uma sociedade mais justa e pacífica. Ela fortalece os laços sociais, promove a inclusão e permite que as diferenças se tornem uma fonte de inovação criativa, em vez de motivo para a divisão. Maravilha, né? Você teve aí contato com verbos importantíssimos. O professor Josino, né, trouxe e enriqueceu ainda mais essa discussão, né, a respeito da diversidade cultural. Então, dentro desse processo, né, ao invés de julgar, nós temos que dialogar com o diferente. Não temos que ser abjetos ao diferente, mas sim acolher, né? Sermos fraternos, dialogar, tá bom? E dentro desse processo de compreender a construção, né, as intencionalidades daquilo que foi, né, daquilo que é a Declaração dos Direitos Humanos,
universal, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aí vem um ponto. Já falamos do mundo e o Brasil, né? Como o Brasil dialoga e dialogou com essa discussão. Olha, esse processo de diálogo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com o Brasil, ele torna-se latente a partir de 1988. Pois você aí deve lembrar que, né, a partir de 1964, o Brasil adentrou aí nos conhecidos anos de chumbo, né, dentro de uma ditadura militar. Então, o Brasil ele vai dialogar com os direitos humanos, né, universais, principalmente a partir da Constituição Federal de 1988, tá? Ela fica conhecida como, né, a Constituição Cidadã, incorpora muito dos direitos e garantias fundamentais que foram previstos lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, como, por exemplo, dignidade da pessoa humana, igualdade, a liberdade, a vida, a segurança e a propriedade. Então, a Constituição Federal de 1988, que é até então, né, a nossa Carta Magna, né, que rege as leis do nosso país, ela é uma Constituição atrelada àquilo que foi previsto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, muito por conta também do contexto em que ela foi criada. Então você percebe que a compreensão histórica do contexto, ela, né, faz com que você faça as conexões e compreenda a necessidade, né, da criação da Constituição Federal de 1988, que é esse documento tão importante da nossa nação. E que, apesar, né, do arcabouço legal, né, apesar de existir esse documento legal, né, legal relacionado às leis e do compromisso internacional, o Brasil, mesmo assim, ainda enfrenta desafios significativos na efetivação desses direitos, né? Como são evidenciados pelos problemas de tráfico humano, trabalho análogo à escravidão, feminicídio, trabalho infantil e a violência doméstica, além, né, também do não respeito àqueles que são os povos originários, né, os povos indígenas, principalmente quando falamos aqui da nossa região amazônica. Então, é dentro desse processo que caminhamos para a compreensão, né, do contexto global da criação da Declaração dos Direitos Universal dos Direitos Humanos e relacionar ela com o Brasil é muito importante. Afinal de contas, ela vai ser a base fundamental para a Constituição Cidadã, que é a Constituição de 1988. E assim caminhamos para o final da nossa aula. Eu espero que você tenha feito as anotações importantes, pois essa é uma temática que conversa muito, né, com os temas contemporâneos.